Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Frango inteiro congelado Big Frango, quilo 4,95. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, 9,90. Leite longa vida Jussara, 1 litro, 2,15. Óleo de soja soia, 900 ml, 2,68. Detergente em pó, Omo, lavagem perfeita, 1 kg e 600 gramas, 13,90. Pagando com o cartão Savenhago, 12,90. Operação preço baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Você sabia que 12% das pessoas sonham em preto e branco? Ainda bem que é só no sonho, porque na Havan você encontra diversas opções de cores de edredom para renovar o seu quarto. Só nessa semana, edredom casal Solecasa de R$ 59,90 por apenas R$ 39,99. Toalha de banho Havan, somente R$ 9,99. Só quem produz pode vender tão barato. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, a loja mais amada do Brasil. Educadora, no Facebook e no YouTube. Vai dar Brasil! Vamos galera! Casas Bahia te devolve uma parcela! Tem promoção na área! Deu Brasil, uma parcela sumiu! Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela! Aproveite as ofertas do dia e participe! Smart TV Samsung 43 por apenas R$ 1.699 e você ainda pode pagar em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Casas Bahia te devolve uma parcela. Saiba mais no site e no app Casas Bahia. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Vem aí! Rodeio de Limeira 2019, em setembro. Aguarde! Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Educadora. Operação preço baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Frango inteiro congelado Big Frango, quilo 4,95. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, 9,90. Leite longa vida Jussara, 1 litro, 2,15. Óleo de soja soia, 900 ml, 2,68. Detergente em pó, Omo, lavagem perfeita, 1 kg e 600 gramas, 13,90. Pagando com o cartão Savenhago, 12,90. Operação preço baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! A festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí o primeiro arraiá solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Atrações como Eduardo e Rafael, Banda SA4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira, o shopping de toda a cidade. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta segunda-feira, dia 1º de julho, o posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem vagas para atendentes de restaurante com experiência e ensino fundamental completo, cozinheiro de restaurante com experiência e ensino fundamental completo e mecânico diesel com experiência. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PAT com carteiras de trabalho, CPF, RG e PIS ativo.
O pátio fica na rua Tiradentes, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira. O atendimento segue até às 4 horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça, é o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. No ar, na Educadora, Colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. São 11 horas e mais 49 minutinhos, 11h49, está entrando no ar aqui pela Educadora o colóquio, é hora do colóquio aqui na Educadora, o colóquio desta segunda-feira, 1º de julho de 2019, começando o segundo semestre deste ano de 2019, o colóquio será comigo mesmo, que sou eu mesmo, e com ela, que é ela mesma, a Nani Camargo. Bom dia, Nani. Como vai você? Tudo bem, Ivan? Como foi seu fim de semana? O meu fim de semana foi... Eu considero meu fim de semana muito bom, porque eu passei em casa, passei com a família, então não tenho do que reclamar, viu, Nani? O meu também foi bom. Foi assim também? Deu pra descansar, né, Ivan? Ou você foi assim, pra alguma... Não, eu tive uma festa junina no meu condomínio, então tomei quentão. Comi cachorro-quente. O que mais que a gente quer? Comi um churros, foi tranquilo, Ivan. O que mais que a gente quer? E eu tava conversando com as minhas amigas ontem. Ô, Ivan, que inverno é esse? Que inverno é esse? Ontem eu saí de saia, gente, assim. Ó, nós estamos aqui com o ar-condicionado ligado, agora, pra você ver. Eu acho que eu não me lembro de um inverno tão quente nos últimos tempos, Ivan. Já aconteceu de ter esse período com picos, né? Mas sabe aquela coisa? Hoje esquentou um pouco, mas de você sair sem blusa, assim... Tipo veranico, né? Veranico. Os veranicos no inverno, né? Então, esse realmente, olha, a natureza respondeu à ação do homem de forma contundente, viu? E interessante que na Europa também... A Europa está passando por uma onda... Lá é o verão europeu, né, neste momento, né? Mas lá eles estão muito preocupados com uma onda de calor, mas uma onda de calor muito intensa. Já houve na Europa há alguns anos, eu não me lembro agora se há 20, coisa de 20 anos atrás, houve uma onda de calor muito forte na Europa, em que morreram milhares de pessoas. Foi no verão. Foi exatamente. Aí era calor de 43, 44 graus, foi né? No verão. Eu lembro que, não sei se foi o presidente francês ou o prefeito de Paris, o cara estava na praia
E quando começaram a morrer pessoas, umas atrás das outras, e nos hospitais, foi tanta gente que morreu por causa do calor na Europa, que os hospitais de Paris ficaram superlotados, não tinha mais vaga. Tava morrendo gente nos corredores, nas macas, nos corredores. E acho que foi o prefeito de Paris que foi execrado pela população, porque ele estava na praia, bonitão, passando o verãozão na praia, enquanto que a cidade estava pegando fogo. E agora está uma onda de novo. A Fórmula 1 ontem, estava assistindo a Fórmula... Aliás, que prova de Fórmula 1 ontem, que maravilha, né? A Fórmula 1 ontem voltou a ser Fórmula 1, que bacana, maravilha a prova de ontem. Na Áustria, estava 34 graus. Para a Áustria, 34 graus... É muito quente, né? É calor para dedéu. Ainda não é calor para matar o povo, né? A gente ainda está acostumado, né? 34 graus pra gente é normal, né? Pra gente é normal. Ontem aqui em Limeira fez 29. Hoje a previsão no interior do estado, em alguns pontos do interior do estado, é de 32. Na Áustria estava 34 na região lá da prova de Fórmula 1, 34 graus, o que para a Europa já é um calor razoável. Mas você se lembra de um inverno tão quente assim, Ivan? Não me recordo. Agora, tudo isso aí vem na esteira do tal do aquecimento global, que alguns líderes mundiais insistem em não acreditar nele, vide Bolsonaro, vide Trump, né? São dois os líderes mundiais que descreem dessa tese do aquecimento global. Eles dizem que isso, na verdade, é uma tese de esquerdistas, comunistas, e etc. Tá bom. Então Então vamos aguentando o calor aí. Coisa de comunista, esquerdista. Ivan, falar nisso, ontem teve em todo o país, ou em alguns pontos do país, né? Segundo eu vi cerca de 70 cidades pela divulgação da grande imprensa. Segundo o jornal O Globo, 80 cidades do país. Segundo o Estadão e segundo a Folha, 70. Cidades do país tiveram manifestações pró-Moro, Reforma da Previdência, pró-Bolsonaro e contra o STF, para variar. Contra o STF, contra quem mais? Contra o STF e... contra Lula sempre, né? Não, o pano de fundo. Sim. Não, mas contra o STF e o Congresso, né? E o Congresso, né? Nós tivemos manifestações ontem. Essas manifestações pelo país, né? De apoio, teve também críticas àquela questão do porte de armas, né, Ivan, que foi vetada por aquela comissão do Senado, né? Isso está tramitando ainda, né? Por isso críticas ao Congresso também. Congresso, né? Além do STF, né, do STF como instituição, né? Isso que é o pior da coisa. Se fosse esse ou aquele ministro, tudo bem. Enquanto acontecia essa manifestação, que pôs o STF mais uma vez na berlinda, na Globo News, Gilmar Mendes dava uma entrevista lá, uma entrevista com um número muito grande de jornalistas questionando o Gilmar. O Gilmar Mendes é meio complicado para falar, aquela boca de chupa-ovo dele lá, ele tem uma dificuldade para se expressar, né? Ele é um termo assim, ele parece aquelas pessoas intragáveis, sabe assim? Você olha e fala, nossa... Ele é um cara que pela aparência dele, né, a gente não deve nunca julgar. Isso é uma coisa absolutamente errada, não faça isso. Você julgar as pessoas pela aparência. Mas ele dá a impressão de ser intragável. Mas ele tem uma aparência antipática. A aparência dele é antipática, né? Quando ele adota aquele semblante assim de... Parece meio rabugento, né? Aquela coisa meio... Que ele se fecha, né? Nossa, a imagem dele é de uma pessoa antipática. A gente não deve nunca julgar qualquer pessoa que seja pelas aparências, né? Mas ele não se ajuda, né? Ele exatamente. Não se ajuda. E também ele comunica mal, ele não responde bem as perguntas. Eu fiquei acompanhando uma boa parte da que ele é meio dele. grosseiro, né? Quando ele é questionado por jornalistas, ele é daqueles, sabe, que dá aquelas respostas assim... Não, ele tem dificuldade para se expressar mesmo. Ele tem dificuldade para colocar o pensamento dele. Ele pode até ter razão, mas você precisa entender o que ele está falando, né? Ele pode até ter razão nas afirmações dele, em algumas afirmações dele. Mas ele não sabe se expressar, você precisa fazer um esforço para entender o que é que ele está querendo dizer, porque ele tem dificuldade para se expressar. Enfim, ele estava dando uma entrevista lá para a Globo News enquanto acontecia as manifestações no país, e o alvo das manifestações, um dos alvos das manifestações era o STF.
E, evidentemente, que o senhor Gilmar Mendes, né? O senhor Gilmar Mendes... Mas, Ivan, em Limeira foi até substancial, segundo a organização, mais de 1.000 pessoas presentes na Praça Toledo Barros. Os vídeos aí circularam pelas redes sociais, e todos de verde e amarelo, bandeiras, e entoavam realmente essa questão de somos todos Moro, Sérgio Moro, em prol da reforma da Previdência. Então, em Limeira, realmente, Limeira mostra que, como eleitora, né, quase que inteira não, né, mas em sua maioria, eleitora do Bolsonaro, como mostrou aí as urnas na última eleição. Então, esse pessoal foi pra rua, enfim. Mas eleitora do Bolsonaro, o Caio Bortolã costuma dizer que no Coloque 85%. Não, mas é que teve muita gente que não votou e ninguém, né? 85% de Limeira, 85% votou no Bolsonaro. Espera um pouquinho. 85% votou no Bolsonaro, porque agora vamos pegar a parcela desses 85% que votou no Bolsonaro por ser o candidato antipetista. É verdade. É que votou no Bolsonaro. Não é aquele bolsonarista puro, isso você está querendo dizer, exatamente. né? Exatamente. Não é que o cara é Bolsonaro, o cara votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro era o anti-PT e o voto dele era voto para qualquer um que fosse anti-PT, que fosse ganhar a eleição, o cara votaria. Então tem isso também, precisa ver isso daí. Mas, enfim, essas são contabilidades, né, que a gente tem que fazer. De resto, as questões estão aí, que são essas questões que são importantes, e é com isso que a gente nisso que a gente tem que prestar atenção, né? As pautas de governo, né? Você falou armamento, desarmamento, reforma da Previdência. Qual a reforma da Previdência? Essa reforma da Previdência que está aí, que vai sair aí, o que vai sair disso daí? Enfim, essas são outras discussões que a gente tem que fazer ao longo do tempo, né? Mas foram protestos pacíficos, Ivan? Aí tem que ser, né? Tem que ser, com certeza. E falando em protesto... Agora, mesmo que haja alguma bagunça aqui, alguma bagunça ali, algum ânimo mais exacerbado aqui ou ali, parece que em São Paulo houve. Segundo o pessoal do MBL, né? O pessoal do MBL estava agradecendo a Polícia Militar porque eles apareceram lá no meio da manifestação. Eu não sei se foram eles que convocaram a manifestação, mas pelo que eu vi no Twitter do pessoal do MBL, eles estavam quase apanhando lá. Eu vi também. O movimento Direita, como é que é? Direita SP? Uma coisa assim? Eu vi também... Os que partiram para cima dele. Alguns extremos que ocorreram, né? Isso o pessoal do MBL dizendo, né? Então, e eu ia dizer que em paralelo agora, a esses protestos... fazem parte, né? Não, fazem parte. E acho que a gente vai ver muito isso ainda, né, Sim. Ivan? Porque o governo do Bolsonaro, ele é novo, trocou muita gente. Então, tem muita gente ali que... As derrapadas, a gente sabe que isso vai acontecer. Não estou dizendo que por ser só governo Bolsonaro, não. Essa história do Moro vai render muito ainda, porque os vazamentos das conversas entre ele e o Ministério Público, eles estão sendo divulgados a conta-gotas. Então, a gente nunca sabe qual vai ser a próxima polêmica, né, da semana seguinte. Então, e o Bolsonaro, ele tem uma característica, né, o nosso presidente, quando ele faz coletivas, ele fala, né, algumas frases assim de impacto e tal. Então, isso acaba rendendo. Os ministros do Bolsonaro também, a gente tocou nesse assunto na semana passada, né, quando o ministro citou o ministro da Educação, fazendo aquela analogia da droga junto a Dilma e Lula. Então, é um governo que eu acho que acaba tendo essas polêmicas situadas em alguns setores. Então, acho que vai ter muito movimento ainda, muita gente indo para a rua. Talvez esfrie um pouco, porque está na casa dos 6 meses ainda, né? O Bolsonaro vai completar agora 7 meses de governo. Então, é um governo muito recente, muito novo, está em formação ainda. Então, acho que a população vai continuar indo para as ruas ainda. Está naquela fase do namoro. Será que a gente pode dizer isso, Ivan? Acho que ainda assim aquela coisa assim, porque eu também defendo, eu acho que você exigir do Bolsonaro mudanças enormes em 6 meses, também acho que é um prazo muito curto. A gente sabe da dificuldade que é lidar com o Congresso. Agora, né, vai dele também, né, tem muita derrapada que saiu da mão dele.
Então, mas faço essa ressalva, que é um governo novo, não dá para você exigir do Bolsonaro uma quebra de paradigma, uma virada de página tão grande, porque não deu tempo ainda, né? Estamos aí em junho, não, já estamos hoje é dia... Os 6 meses de governo. A Folha, inclusive, faz uma análise hoje dos 6 meses do governo Bolsonaro. Traz hoje... Aliás, a Folha de São Paulo hoje, ela... Ainda nessa história de vaza-jato, se bem que essa aqui não tem nada a ver com vaza-jato, mas é mais um vazamento, ou não sei se vazamento propriamente, não dá para chamar propriamente de vazamento. A Folha diz que teve acesso, ela não explica exatamente como, mas certamente alguém mandou para ela, e eu acredito que tenha sido Marcelo Odebrecht que mandou para ela. Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht. E o homem que sabe tudo de todos os políticos, né? Marcelo Odebrecht, a Folha diz que teve acesso a cerca de 2.000 e-mails trocados por Marcelo Odebrecht com outras figuras. Para mim, foi Marcelo Odebrecht que mandou para a Folha, salvo engano, né? Porque um jornal não teria como ter acesso a uma caixa de e-mail privada, né, Ivan? Não, poderia ter. Não, mas a não ser que isso... Poderia ter alguém que recebeu os e-mails. Não, sim. Poderia ter de alguém Ou se estivesse constando num processo público. Eu recebi um monte de e-mail do Marcelo Odebrecht e vou passar para a Folha. Não, sim. É isso. Certo, né? Mas aqui eu estou achando que é o Marcelo Odebrecht que passou esses e-mails para a Folha. E nesses e-mails ele está acusando dirigentes da Braskem, cunhado dele e um outro executivo da Braskem, que é uma empresa que era da Odebrecht, e que esses caras teriam tentado incriminá-los, e dizendo, o Marcelo Odebrecht diz que ele está furioso. Ele acusa a empresa de mentir, omitir e manipular os seus acordos de delação e de leniência para proteger executivos que não queriam aparecer como criminosos. Isso já estaria nas mãos da Polícia Federal e a Polícia Federal já estaria investigando isso, então pode vir mais coisa por aí. Quer dizer, é o esquema após esquema, né? Depois que o Marcelo Odebrecht caiu, foi preso. Mas aí começou um movimento assim, viu? Não vamos deixar ele falar. Unânime. Me preserve, né? Do que possa acontecer. Então é o esquema após esquema, né? Isso aqui que o Marcelo Odebrecht está denunciando agora, eu sempre recebo denúncia desse pessoal com a devida ressalva, né, que a gente tem que fazer. Mas, enfim, ele está fazendo uma afirmação contundente, grave, séria, né, que pode ter sérios comprometimentos que já estão sendo, inclusive, segundo informações aqui da Folha, investigados pela Polícia Federal. Eu sempre tive esse pé atrás com relação a essa história de delação premiada, porque você acha que o cara vai contar tudo? Ele vai guardando, né? Porque o Marcelo Odebrecht sabe que ele vai entregar tudinho de bandeja, né? Você acha que o cara não vai omitir? Você acha que o cara não vai manipular? Você acha que o cara não vai ocultar? Até onde ele puder, né? E a prova está aqui, segundo o próprio Marcelo Odebrecht. Embora a gente deva receber essas informações com ressalva, repito, mas... com a devida ressalva, mas está sendo investigado pela Polícia Federal. Segundo informações, é motivo de investigação, ele teria entregado todo esse material para a Polícia Federal e a Polícia Federal está investigando isso e pode surgir novidade ainda com relação a outras coisas que não foram devidamente apuradas ou que foram manipuladas ou que foram ocultadas por gente que prestou a tal da delação premiada, né? Vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Com certeza, Ivan. E eu estava dizendo, né, falando em manifestação, vindo aqui para a terrinha, vindo para Limeira, hoje motoristas da Uber ou do Antes Uber... da gente passar para os assuntos locais, antes da gente passar para os assuntos locais, deixa eu falar um pouquinho aqui para os meus amigos e para as minhas amigas ouvintes aqui do colóquio, de um assunto que sempre preocupa a todos nós, que é o quê? A saúde, principalmente da nossa família, não é mesmo? O ideal é nós conciliarmos um bom atendimento com médicos e dentistas e preços que a gente possa pagar, não é? Fazer uma conciliação disso. Atendimento bom, com preço ao nosso alcance. Olha, ainda bem que em Limeira e região tem o Home Card benefício, porque você de toda a região pode se aproveitar também do Home Card benefícios. Com o Home Card você tem consultas
com os melhores médicos aqui da cidade, além de todos os exames, pagando muito menos, viu? Você pode ir no consultório particular do médico ou do dentista, ou ir nas clínicas conveniadas pagando um valor reduzido que cabe no seu bolso. Todas as consultas, seja no consultório particular ou nas clínicas, são com horário marcado, viu? O Homecar possui a maior rede de médicos e dentistas da região de Limeira. O Homecar é o único que possui pronto atendimento 24 horas no Hospital Humanitário. O Homecar não tem período de carência, não possui limite de idade. E mais, você pode incluir 6 pessoas no plano: esposa, pais, filhos, sogros, irmãos, avós. E tem muitos, mas muitos outros benefícios. Você ainda tem descontos excelentes em medicamentos nas farmácias conveniadas, além de ótimos descontos em tratamentos estéticos de beleza, atendimento da Help Móvel, por um valor que cabe no seu bolso. E então, meu amigo e minha amiga, tenha ainda hoje o seu Homecar Benefícios, viu? O atendimento é rápido e fácil. Pelo telefone 3453-9988. Fácil gravar esse número, 3453-9988. Você liga lá, se cadastra, se inscreve e pronto, já pode usar o Homecar de imediato. Rua Boa Morte 969, Boa Morte 969, no Centrão de Limeira, em frente ao cartório de registro civil, viu? E pode acessar a página na internet do Homecar Benefícios. É assim, ó, Home, H-O-M-E, Card, C-A-R-D, benefícios.com.br. Bom, 12:00 mais 8 minutinhos, falei da Homecar Benefícios, que é preciso sempre falar da Homecar Benefícios. E você estava dizendo que hoje tem o pessoal do Uber, enfim, dos aplicativos, Uber 99, não sei o que mais, porque tem mais de um aplicativo, transporte por aplicativo aqui de Limeira, né? A gente cita o Uber aí como representando os aplicativos, que é o mais conhecido, mas tem outros, né? Ivan, o decreto regulamentando o setor, ele ocorreu na semana passada, inclusive nós ouvimos no Educador Meio-Dia o secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira. Agora, como já era esperado, nós também ouvimos os motoristas do Uber e eles não concordam com o decreto. É uma situação que não tem fim, né? Porque a lei foi, voltou, aí fez audiência pública, foi para a comissão, enfim, e não se chega num acordo. Para começar, o decreto começa a valer em 90 dias. Ou seja, desde a publicação semana passada, os motoristas teriam 90 dias para se regularizar. E já começa daí, que os motoristas alegam que a promessa do governo eram 180 dias e não 90. E também a questão dos gastos. Ivan, só pra gente... Gastos não, do que eles vão ter que pagar em termos de taxa. Olha só, eu vou ler um trechinho aqui do decreto. Olha, o cadastramento dos motoristas terá um custo. No primeiro e no segundo ano de vigência da lei, o valor é de 10 UFESP, que corresponde aí a R$ 265. A partir do terceiro ano, esse cadastramento já vai para R$ 397,95. E aí está dizendo aqui, ó, é importante lembrar que aqueles que explorarem o transporte individual sem o cadastro, ou seja, de forma clandestina, vai ser multado em R$ 2.653. Então, são tarifas altas, mas eu acho que é um valor que meio que bate com os taxistas, talvez. Não sei. Então, não sei dizer. Tudo isso vai ser discutido. Na verdade, não tem mais o que discutir, porque a lei já foi aprovada, já foi sancionada e saiu o decreto de regulamentação. Pois é. Agora os motoristas vão à Câmara. Eu não sei mais o que pode ser feito. Eles vão pedir para vereador interceder de que forma? Sair um outro decreto alterando o decreto? Eu tenho a impressão que eu não sei o que dá para fazer. Eles só podem ir lá, acredito que eles estão indo lá, para pedir uma redução nas exigências. Não é só questão de prazo, não, é redução nas exigências. Porque eu li um excerto do decreto, né, um trecho do decreto, e diz assim, que além dessas taxas que você falou, que o pessoal tem que pagar, da multa se for pego clandestino, tal, que são coisas que são relativamente elevadas, tem o custo dos cursos que eles vão ter que fazer. Tem vários cursos que o cara tem que fazer aí, e cada curso desse aí vai ter um custo, né?
é uma qualificação, o cara vai se tornar um profissional melhor, mas ele vai ter um custo que vai ser dele. A empresa não vai pagar, ele é empregado. A empresa não vai pagar para ele, né? Ele vai ter que pagar para ele se qualificar. Então, tudo isso vai sair do bolso dele. Então, tem um custo salgado aí para quem quer ser um motorista de aplicativo na cidade de Limeira. Eu não quero nem entrar no mérito da questão, se está correto, se não está correto, se é justo, se não é justo, se está na medida ou está fora da medida, porque eu não tenho nem condição de fazer uma avaliação dessa. Agora, não se pode esperar que você tenha duas categorias aqui na cidade de Limeira que atuam mais ou menos, são semelhantes e de situação tão distinta, né? Quer dizer, os taxistas que estão todos regulamentados e têm que seguir a regulamentação. Eles também têm que pagar taxa, eles também têm que fazer teste disso, exame daquilo, antecedentes criminais, apresentar documento disso, apresentar documento daquilo. Eles estão todos regulamentados, já faz tempo, né, de hoje. O táxi é uma concessão pública, né, Ivan? Tem que atender essa regulamentação e tem que pagar as taxas todas também. E você não pode esperar que o motorista de aplicativo seja completamente livre, largado, não tenha que responder por nada, né? Pô, tem que ter uma paridade, vai. Eu não sei se é mais para esse ou mais para aquele, se está exigindo mais desse ou se está exigindo mais aquilo. Essa é uma discussão que aí as lideranças das categorias, eles é que tem que fazer essa discussão com o poder público, se é mais ou menos. Agora, o que não pode, né, Nani? Pô, por mais boa vontade que a gente queira ter, você não pode tratar semelhantes de maneira desigual. Com certeza, Ivan. Não é? Eu acho que a prefeitura... E não fosse por isso, né? Também, aqui não é uma questão de tomar partido de um ou de outro. A questão é a seguinte, o bem-estar da população. Com certeza, não com é? certeza. Eu vou pegar um táxi, que eu sei que o cara fez curso disso, teste daquilo, apresentou documento disso. O que é mais seguro para mim, né? E vou pegar um transporte de um cara que não tem qualquer... Aliás, esse pessoal está sendo vítima de assaltos aí toda hora na cidade, exatamente. Né? Só em Limeira, mais de 5 casos aí registrados em 15 dias. Estão sendo vítimas de assaltos a toda hora aí também. Então, eles estão reclamando da insegurança. E o cidadão também quer uma segurança, né? Lógico. Vou pegar um aplicativo, vou clicar aqui no meu celular, pelo aplicativo, vou chamar um cara aqui que eu não sei quem é, não tem uma identificação, não tem nada. Quer dizer, você tem que ter um mínimo de cidadão, tem que ter um mínimo de garantia de que ele está contratando um serviço com alguma segurança, né? Então para ser justo, tem que haver uma regulamentação. Não, eu também defendo a regulamentação, e inclusive, quando a gente conversa com os motoristas de aplicativo, eles também defendem a regulamentação. Sim. Agora, a questão é valor. Isso é caro ou isso é barato? Daí já é uma discussão técnica que eu também não tenho essa bagagem. Eles são obrigados a fazer todos aqueles cursos lá que eu vi no... Sim. Se são obrigados a fazer todos aqueles cursos que eu vi lá no decreto, tudo isso vai sair do bolso deles. Eles vão ter que pagar. Vai ficar... Eu falei aqui no dia que a gente divulgou aqui a informação do decreto, falei aqui, olha, nossa, isso aqui passou um podão. Isso aqui passou um podão legal. Vai limpar... Vai sobrar pouca gente. Hoje é um número meio... Eu não sei se ele é oficial ou não, mas segundo os motoristas do Uber, tem mais de 1.000 pessoas que trabalham como Uber hoje em Limeira e acaba aí, de repente, indo para outras cidades. Veja, no caso, quando tem eventos em Americana, você vê que tem motoristas de Uber que saem daqui e levam para outras cidades. Inclusive, né, esses motoristas, aí teve até um caso, não era de Uber, mas envolvendo acidente de trânsito e tal. Então, tem muita gente que trabalha com isso. Eu acho que o papel da prefeitura é sempre mediar, né? Pensar no interesse público. Se tem 2 concorrentes ali, a lei tem que valer para ambos, para que a concorrência seja leal e que o usuário escolha qual serviço ele quer. Né? Então, eu acho que é por aí. Esse é o objetivo, né? É o objetivo. Deixar a definição, a escolha, nas mãos do usuário. Agora, mas com o mínimo de garantia para ele. Porque aí entra o Estado Pera um pouquinho. O cidadão vai poder escolher, mas eu como Estado, eu como governo... Eu vou botar um pouquinho de norma aí para dar um pouquinho de ordem na casa, né? Para não virar bagunça, né? O fato é que não se chega num acordo, né, Ivan? Não vai chegar Quando nunca. a lei foi para a Câmara,
os motoristas chiaram. Aí, enfim, a lei foi refeita, porque daí surgiu a regulamentação federal, aí depois a lei foi para a Comissão de Direitos Humanos. Não vai chegar nunca a uma conclusão, Nani, porque nós estamos falando de motorista de aplicativo e motorista de táxi, né? Naturalmente há aí uma... Nunca serão amigos, né? Há um conflito aí, né? De interesses aí, né? Agora, aqui não é o caso aqui de Limeira, mas em grandes centros, como São Paulo, como Rio de Janeiro, nossa, já houve brigas homéricas, violentíssimas, se não morte. Entre motoristas, motoristas de táxi. É verdade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, várias brigas violentíssimas, né? Até tiro saiu de motoristas de táxi que são credenciados para atuar lá no aeroporto do Rio de Janeiro, e de repente aparece um motorista de táxi que não é do aeroporto do Rio de Janeiro, foi levar algum passageiro lá, e na hora de ir embora o cara aproveitou, eu já estou aqui mesmo, deixa eu pegar um cara aqui para levar embora, né? Nossa, já saiu até tiro, morte, facada, tiro, porrada e bomba entre taxistas. Então você vê que não tá fácil para ninguém, irmão. Não tá fácil para ninguém, tá difícil o negócio, né? E aí, quando numa casa falta pão, né? O bicho começa a pegar, né, Ivan? Então, mas todo mundo briga e ninguém tem razão, né? O fato é que esses motoristas, então, irão, inclusive, está circulando aí pelo WhatsApp uma convocação a partir das 18 horas, quem é motorista de aplicativo, para ir ao Legislativo, que um grupo vai conversar com vereadores a respeito deste decreto e vai pedir uma flexibilização. Agora, o que mais a Câmara pode fazer... Eu não sei, porque agora já saiu o decreto, você entendeu, Ivan? Aí cabe, o Executivo vai ter que fazer um outro decreto, desregulamentando o decreto antigo, revogando... O que a Câmara pode fazer é uma ponte. Né? Levar isso mais uma vez para o Executivo. Levar para o Executivo e falar, olha, o pessoal não está satisfeito, o pessoal apontou aqui algumas coisas e tal... Vai ficar difícil trabalhar, vai ficar inviável, né? Aí vai do prefeito, se ele, né? O que ele entende de poder revogar ou não revogar, atenuar ou não atenuar, né? Aí do outro lado tem o taxista vai falar, mas pera um pouquinho. Tá, então peraí, então eu também quero que tire umas coisas aqui. Então, porque daí você mexe com... O cara do táxi vai falar a mesma coisa. Pera um pouquinho, eu tô tendo que fazer esse exame aqui. Eu não quero fazer esse exame, não. Você flexibiliza pro Uber e acaba... E aí, não vai flexibilizar pro táxi também? E daí? Como é que faz? Então é difícil. Eu acho que, no caso, né, o prefeito, o secretário de mobilidade tem que ter realmente muita sensibilidade. Mas, Ivan, tudo passa por uma questão de diálogo. Tem que conversar. Sim. Só que daí chega uma hora... que tem que se tomar uma decisão. Não tem acordo, o que vai fazer? Não é? Você tem que tomar uma decisão. O serviço não pode continuar clandestino. Acho, sim, que os motoristas de Uber têm que lutar pelos seus direitos e tal. Mas chega um momento que não dá mais para ficar discutindo. Não, é aquilo que a gente vê em Brasília, gente. Aquelas discussões, numa proporção menor, nós estamos falando de uma situação aqui que está ocorrendo em Limeira com motoristas de aplicativos, que a gente vê acontecer em Brasília nas grandes questões nacionais, como, por exemplo, a reforma da Previdência, não é isso? O que acontece? As manifestações de ontem no Brasil foram contra o STF e foram contra o Congresso. Meu Deus do céu, numa democracia tem que ter o Congresso. Numa democracia, o Congresso é importantíssimo, ele é fundamental. Tem que haver um equilíbrio entre os poderes. Um poder oferece equilíbrio ao outro. Vem lá da presidência da República um projeto de lei escrito desse jeito. Chega lá na Câmara, levanta uma questão e fala, não, peraí, isso aí não. Isso aí vai criar um problema para a categoria tal ou para essa parcela da população. Então, mas não tem como agradar todo mundo, não né? Não tem. Alguém vai sair, alguém vai se sentir prejudicado, alguém não vai se sentir atendido, vai haver uma certa insatisfação aqui. O que você tem que fazer numa democracia? Encontrar um
o menor atrito possível. Você vai ter atrito. Agregar o máximo que você conseguir. Aquilo que não dá, não tem jeito. Não tem. Vai ter atrito. Você tem que... aliás, o Congresso está ali para ser isso, para funcionar assim, como algodão entre cristais, né? Ou o Judiciário. É aquela linha tênue, né? O Judiciário, ou o Legislativo, ou a Câmara, está ali para ser o algodão entre cristais. Vai ter atrito. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai chiar. Você tenta reduzir ao máximo a chiadeira. Mas até onde dá. Onde não dá mais é aqui, ó. Aqui vai ter que ser assim, pronto, acabou. Bom, se tiver motoristas de Uber e de aplicativos ouvindo o colóquio, que eu acredito que tem, só uma informação, hoje o prefeito Mário Botion estará ao vivo no Educadora Meio-Dia, daqui a pouco. E então faremos essa questão a ele, se é possível flexibilizar a lei. Mas, Ivan, me parece que, olha, a lei, ela já tinha sido sancionada há mais de 50 dias. E a regulamentação veio agora. Então, eu acho que dificilmente o Executivo vai alterar o que foi proposto. Nani, possível. Não, eu acho que mas eu não sei se é vontade desse governo. A questão é acomodar isso, acomodar os interesses. Porque a partir do momento que se regulamentou, eu vi taxista aí que achou legal, falou, bacana, né? Então agora está regulamentado. Vai ter motorista... E motorista de Uber? Vai ter motorista de Uber e vai ter motorista de táxi, todo mundo regulamentado, cada um tendo que apresentar as suas credenciais, né? Agora, se de repente você fala assim, pode voltar para a Câmara, pode, quem sabe, atenuar um pouquinho aqui para o motorista de Uber? Pode, sempre pode. Volta para a Câmara. O prefeito manda para a Câmara uma proposta para alterar isso, para alterar aquilo, não é isso? Vai discutir na Câmara. Só que vai acontecer o quê? O cara do táxi vai falar, então, é isso que eu também quero que tire isso aqui. Fica chovendo no molhado. Eu também quero que... Então, aí é possível? É possível, mas você tem que acomodar os interesses, irmão. Aí... Sem contar que, em paralelo, motorista de Uber também pode recorrer à justiça, né, Ivan? De repente se sente injustiçado, pode conseguir uma liminar aí que mude toda... Não sei. O quê? Recorrer à justiça para quê? Só se houver alguma inconstitucionalidade. Não, sim, exato. Né? Isso que eu quis dizer, sempre tem uma brecha ali, que de repente você pode... Olha, alguma exigência da prefeitura tentar aqui... questionar a lei. É inconstitucional, a Constituição não permite isso, a Constituição veda aquilo, e estão me cobrando uma coisa que não... Que eu não sou obrigado a pagar, né? A Constituição diz que eu não sou obrigado a pagar, então aí sim, né? Mas de resto, inconstitucionalidade ou alguma coisa que se choque com o Código de Trânsito, né? Não se chocando com o Código de Trânsito, não se chocando com a Constituição, não tem alguém a reclamar, vai reclamar alguém. Vai chorar na cama. Agora, essa questão de taxa, né, Ivan? Isso cabe ao Executivo, né? Cada Executivo escolhe. Sim. Cabe ao Executivo, compete. Mas será que não seria... Por isso que eu digo também, tem questões que deveriam vir de cima. Faz uma lei federal e aí vale para o país todo. Será que não fica... Porque daí, se deixa para cada município, eu não sei, fica mais difícil. Agora, deputado também quer mexer nessa ferida? Também não quer, né? Não, mas eles regulamentaram. Não, eles regulamentaram, mas e aí? Mas regulamentaram assim, não, eles fizeram a lei genérica, dizendo, olha, motorista de aplicativo não pode ser clandestino, tem que ser cadastrado, blá, blá, blá. Aí, cabe aos municípios fazer essa regulamentação. Então, multa é um município que define. A multa de Limeira deve ser diferente da multa de Americana. É o município, exatamente, é o município que é a mesma coisa, Nani. Eu estava vendo uma discussão esses dias, aqui na Câmara, aliás, eu falei aqui eu gostaria de ver essa discussão em Limeira, adoraria ver essa discussão em Limeira. A Câmara de Mojimirim, aqui nossa vizinha, Mojimirim, está levantando uma lebre lá muito legal. Ela está levantando uma lebre que é a seguinte, sonegação, não sei se sonegação seria o termo, sonegação de impostos, mas na verdade, é uma maneira de você, em vez de pagar, os bancos na cidade, eles levantaram o seguinte, só do Banco Itaú, o banco deveria 100 milhões de reais para a cidade de Mojimirim. Imagine você. Aqui, nossa vizinha, Mojimirim. Mojimirim, aqui pertinho da gente. 100 milhões de reais. Por quê? Porque eles operam lá, mas eles recolhem o ISSQN numa outra cidade, em Barueri. Por quê? Porque em Mojimirim é 4% ou 5% de ISSQN, e em Barueri é 2%, 1%. Então, os caras operam aqui, mas recolhem imposto lá.
E essa discussão não é propriamente sonegação, isso. Isso tem um nome que me foge agora, um nome técnico que me foge não é sonegação agora. Porque ele está recolhendo, mas... Ele está recolhendo, mas ele faz um esqueminha ali para... Exatamente, contesta-se a forma como ele que ele está utilizando para fugir do pagamento de impostos da cidade, né? E tá se discutindo isso lá, e a coisa envolve milhões e milhões e milhões de reais. Criou-se, inclusive, está se criando uma CPI na cidade de Mojimirim para eles lá estudarem e levantar essa historinha direitinho e até, inclusive, entrar na justiça, se for o caso, contra os bancos, para fazer o banco recolher o imposto lá na cidade e não em outra, como eles querem. Então, no caso do Uber, é a mesma coisa. Em Americana, por exemplo, de repente tem uma legislação mais favorável ao Uber. Então o cara vai... O que vai acontecer? O cara vai sair daqui e vai trabalhar lá. Pois é. Não é isso? Essa é uma possibilidade. Aquela legislação... eu vou me cadastrar em Cordeirópolis. Eu vou cadastrar como Uber em Cordeirópolis, porque lá em Cordeirópolis é mais pianinho, né, para eu me cadastrar. Aqui não, que as exigências são muito grandes. Agora, eu estando cadastrado em Cordeirópolis, eu posso trabalhar em Limeira? Então, para você ver, você está pagando imposto para quem? Exatamente, você é cadastrado em Cordeirópolis, mas Cordeirópolis é um pulinho de Limeira, de repente você tem uma corrida, porque como é que funciona, Ivan? Você tem um aplicativo, você chama o motorista, e aí? Você só chama motorista de Limeira? Essa é uma questão que eu não sei responder. Se eu me cadastro vamos dizer que Cordeirópolis tem uma lei bastante... mais favorável à categoria, bastante favorável. Pode vir, todo mundo do Uber pode vir para cá, que aqui não tem problema. Eu vou lá, me cadastro lá, eu posso trabalhar em Limeira? Eventualmente, né? Tá, eu posso trabalhar em Limeira? É outra questão que a gente precisava levantar e que certamente vai estar na mesa lá, né? 12h28, Elétrica Maio tem tudo, viu, gente? Tem tudo em material elétrico, residencial e industrial também. Na Elétrica Maio é onde você encontra as melhores marcas do mercado. WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Ourolux e tantas outras grandes marcas do nosso mercado, viu? Como, por exemplo, Tramontina, né, que eu já falei aqui, que é um super lançamento da Elétrica Maio, o super lançamento Tramontina na Elétrica Maio, que tem a iluminação LED. Bom, Tramontina nem precisa ficar explicando aqui da qualidade, do bom gosto, né? Da marca Tramontina. Na Elétrica Maio você vai encontrar lâmpadas, refletores, plafons, tubos e luminárias, tudo em LED. Tudo Tramontina, com design moderno, com LED de grande intensidade, que vai proporcionar o que para você? Vai proporcionar uma conta de energia elétrica mais reduzida. Você vai gastar menos com energia elétrica e você vai ter uma iluminação com muito mais eficiência. Preste atenção nesta promoção da Elétrica Maio para a iluminação LED Tramontina. Preços à vista. Com 2 anos de garantia, a lâmpada LED Tramontina tubular 10 watts amarela ou branca por apenas R$18,00. Lâmpada LED Tramontina tubular 20 watts amarela ou branca por apenas R$25,00. E a lâmpada LED Tramontina Bulbo 8,8 watts amarela ou branca por apenas R$11,90. Iluminação LED Tramontina. É na Elétrica Maio, não se esqueça disso, viu? Iluminação LED Tramontina é na Elétrica Maio, na Avenida Cônego Manuel Alves, 601 no Jardim São Paulo, esquina com a Fabrício Vanpré. Cônego Manuel Alves, esquina com Fabrício Vanpré, 3441-4453, o telefone da Elétrica Maio. Ligue lá para pedir um orçamento para o pessoal. 3441-4453 ou o WhatsApp 98861-1964. 98861-1964 é iluminação LED Tramontina na Elétrica Maio. 12h30. Deixa eu falar para você que usa óculos, que nem que eu, assim, né? Eu preciso de óculos. Por exemplo, eu preciso de óculos para ler. Se eu não tiver óculos para ler, meu irmão, é um problema sério, né? Se você estiver precisando, como eu, de óculos de grau, ou então aquele óculos de sol, né? Nós estamos tendo aí dias belíssimos de inverno, céu muito claro, o sol brilhando, né? Um óculos de sol nessa hora vai bem, além de garantir que a sua vista não se canse, né? Não sofra com a luz do sol.
fica elegante pra caramba, né? Um belo óculos de sol, assim, do tipo Tom Cruise, Brad Pitt, por aí, né? Então, olha, aproveite a mega inauguração do Mercadão dos Óculos, viu? Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas com mais de 270 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Olha, e o Mercadão dos Óculos trabalha com uma grande variedade de marcas exclusivas e com os melhores laboratórios de lentes. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações a partir de R$ 19,90. Sabe lá o que é isso? Armações a partir de R$ 19,90? Pois é. E óculos de sol, para você ficar... Aquele óculos de sol igual o do Brad Pitt, igual o do Tom Cruise, né? Então, a partir de R$ 79,90, viu? Óculos de sol a partir de R$ 79,90 lá no Mercadão dos Óculos. Então, não perca, viu? Essa mega inauguração do Mercadão dos Óculos no Calçadão 444. Calçadão 444, bem lá no Centrão, no coração de Limeira. Passe por lá você também, viu? O Nani Camargo e amigos do Colóquio, além dessa coisa do Uber, que vai ter lá na Câmara hoje, tem a sessão normal, né? Sessão normal, me parece que não tem nenhum assunto novo lá, né? Palpitante, emocionante, como, por exemplo, a cassação de vereadores, que já está em andamento, né? A notificação dos 3 vereadores, Carolina, Constância e Cleiton, moção de protesto. Ô, Ivan, tem um projeto na pauta. Deus do céu. Tem um projeto na pauta. Hoje a sessão está tranquila, não sei como é que vai ser essa questão do Uber, pauta tá né? Tranquila, né? Mas tem um projeto do José Roberto Bernardo, olha só, ele está propondo isenção de IPTU para residências populares. Ele dá uma mexida aí nessa lei. Me parece, é uma lei, assim, interessante também. E olha só, a lei, ele mexe numa lei, olha só, é um projeto de lei 13/2019, de autoria de José Roberto Bernardo, propõe a isenção de IPTU para residências populares com até 90 metros quadrados. A lei atual hoje é para até 70 metros quadrados, então ele amplia aí o leque de imóveis populares que podem conseguir isenção de IPTU, enfim, de 70 para 90. E homenagens, né? A pauta aparentemente está tranquila, não sei se... Espera um pouquinho, isso aí não é... isso aí é abrir mão de receita. Olha só, eu vou ler, é um release, olha só, o projeto propõe a isenção de IPTU para residências populares com até 90 metros quadrados. De acordo com a atual regra, a isenção é para residências com até 70 metros quadrados. E inclui nessa regra... inclusive beneficiários de apartamentos de alto padrão, que é de 70 metros quadrados. Então, ele tira isso, entendeu? Então, mas independente de quem ele queira alcançar, apartamentos de melhor padrão, se casas populares, é abrir mão de receita, Nani. Abrir mão de receita até onde este que vos fala, que é uma grande ignorância, mas até onde esta grande ignorância alcança, abrir mão de receita não cabe, não compete ao Legislativo. O Legislativo não pode fazer isso. Talvez seja uma lei autorizativa. Até o próprio... Lei autorizativa, faça-me um favor, né? Mas é a nova forma que eles fizeram enganar quem? Para passar do vício de iniciativa. Eles fazem uma lei autorizando o executivo e aí não é obrigação. Mas aí nós estamos aqui para falar isso. Não, quer enganar quem, pô? Lei autorizativa Lei autorizativa. Abrir mão de receita, o Poder Legislativo não tem autoridade para isso. A autoridade é... E olhe lá, abrir mão de receita, dependendo do caso, o Legislativo consegue. Pode, em muitos casos, não. Há casos em que nem sequer o Legislativo pode ficar abrindo mão de receita. Né? Então, mas na verdade aqui ele amplia o leque, Ivan. Mas de 70 para 90. Mas então, você está abrindo mão de receita. Nesses 20 metros... Mais pessoas teriam acesso à isenção de IPTU. Quantos imóveis você vai isentar? Quantos imóveis? Nesses 20 metros quadrados a mais, quantos 1.000 imóveis você vai isentar de imposto na cidade de Limeira? Isso não é competência do Legislativo, né? Isso é competência do Executivo,
o que dá vício de iniciativa. Olha só, ele está dizendo o seguinte, ó, pelo novo critério proposto no projeto de lei, o tipo da construção será levado em consideração, proporcionando a isenção até 90 metros quadrados para o imóvel, e essas construções têm que ser consideradas populares. Hoje a lei é aberta, só leva em conta o tamanho do imóvel, só que se o imóvel for dentro de um condomínio de alto padrão, ele conseguiria isenção. Salvo engano... esse release foi enviado pela própria assessoria do vereador. Salvo engano, salvo qualquer interpretação equivocada aí, mas a semelhança com o caso ocorrido recentemente no governo Mário Botion, um caso que aconteceu lá atrás, no governo do Jurandir Paixão. A Câmara Municipal homologou uma proposta de se dar a isenção na tarifa do transporte coletivo para as pessoas com deficiência. Foi? Entendi. O que aconteceu agora? Pois é. Exato. Daí é uma discussão justamente que envolve receitas, né, Ivan? Arrecadações. O que aconteceu agora, nesse ano aqui? O Botion falou, não é comigo. A Justiça mandou, porque alguém questionou, as reações questionaram na Justiça isso, né? Na verdade, o que o Ivan está querendo dizer é que se for uma lei que parte do Executivo, muito que bem, né? Sim. A questão é partir da Câmara, então, né? E depende do caso. Abrir mão de receita depende do caso. Não sei. Se de repente, neste caso, até o próprio Executivo pode abrir mão de receita. De IPTU? Mas eu acho que nesse caso, se tiver um contexto social, Ivan, eu acho que não teria problema. Mas também fico na dúvida essa questão do vício de iniciativa. Não, é vício de... Não, do jeito que você me falou aí, do jeito que está aí, eu não tenho dúvida em dizer que é vício de iniciativa. É abrir mão de receita. Abrir mão de receita, o Legislativo não pode obrigar. O Legislativo não pode obrigar o Executivo a nada. O Legislativo não pode obrigar o Executivo a abrir mão de receita. O Executivo só vai abrir mão de receita se ele, Executivo, entender que ele deve abrir. O Legislativo não pode obrigar, um poder não pode obrigar o outro a fazer nada, né? Deixa eu falar aqui da Mundial Gancheiras, que está chegando aqui no nosso colóquio, e a gente saúda a Mundial Gancheiras, uma empresa... A Mundial Gancheiras é uma empresa totalmente especializada em fabricação de gancheiras para galvanoplastia, eletropolimento, pintura eletroestática e cromação. Na Mundial Gancheiras, você encontra tudo sobre gancheiras, com mais de 15 anos de experiência no mercado e com trabalho, gente, de altíssima qualidade, viu? A Mundial Gancheiras busca sempre a satisfação dos seus clientes e dos seus parceiros, viu? Mundial Gancheiras, agende uma visita lá na Mundial. 3703-4938. Dê uma ligadinha lá para agendar uma visita no 3703-4938 ou no WhatsApp 99318-9909, 99318-9909. Mundial Gancheiras, na Avenida Professor Joaquim de Michele, número 12. Joaquim de Michele, 12, ali no Jardim Esmeralda. Joaquim de Michele, você sabe qual é, né? Aquela paralela lá com a Limeira Piracicaba, né? Todo mundo sabe onde é. 12h39, Bentifaz Farmácias, além da linha convencional de medicamentos e anticoncepcionais com de 30% até 50% de desconto. Na Bentifaz Farmácias você encontra uma linha completa de dermocosméticos, viu, gente? Lá tem, na Bentifaz Farmácias, tem o programa Farmácia Popular. Na Bentifaz Farmácias tem, sim, o programa Farmácia Popular com medicamento grátis. Você pode, inclusive, consultar a lista no balcão, viu? Tá lá à sua disposição. Na Bentifaz Farmácias é assim. A Bentifaz Farmácias aceita cartões de crédito, tem convênio com a AFAL, Sistema de Saúde. E para você que toma medicamento de uso contínuo, procure pela Bentifaz Farmácias, que ela tem uma promoção especial para você, viu? E a promoção do mês da Bentifaz Farmácias, preste atenção. Leite Ninho Fases, 1 ano, 800 gramas. Compre três latas, comprando 3 latas, você vai pagar R$ 23,99 cada uma, viu? Bentifaz Farmácias, a loja 1, no Parque Nossa Senhora das Dores. Loja 2, no Jardim São Francisco.
E a loja 3, no Jardim Nova Europa. Tem a loja 4 também, no Jardim Morro Azul. E para você que é aí de Rio Claro, alô Rio Claro, para você que é de Rio Claro, receba o seu pedido em casa. Ligue no 3720-1800, 3720-1800, que a entrega é grátis aí em Rio Claro, viu? O WhatsApp é o 997372199, 997372199. É a rede Bem-te Faz Farmácias. Aqui a gente fica bem. 12h41, Nani Camargo. Fora isso, tem mais aquilo ou não? Não, Ivan, fora isso tá tudo certo. É isso, o noticiário de hoje, as principais notícias do dia, falamos aqui. E como eu disse, daqui a pouquinho chega ao estúdio o prefeito Mário Botion, então a gente vai esmiuçar a questão do transporte coletivo, Ivan. E dessa coisa E agora também... essa coisa aí de abrir mão de receita. E esse projeto também do vereador José Roberto, a gente pode, inclusive, questionar o prefeito. Vai que o prefeito tá assim com o Zé Roberto mas ele vai topar fazer, Não, mas, né? ô, Ivan, assim eles estão, porque são do mesmo partido. Sim. E hoje o maior defensor do governo do Botion na Câmara, eu acho não, tenho certeza, é o José Roberto Bernardo. E então acho que está tudo certo ali em relação a essa lei. Então estamos tudo em casa, né? 12h42, falo do açougue do Marquinho, que tem carnes frescas e desossadas diariamente. Isso significa o seguinte, significa que hoje, plena segunda-feira, você passa lá no açougue do Marquinho e vai encontrar carnes fresquinhas no açougue do Marquinho. O primeiro açougue com sim, o selo de inspeção municipal, que garante ainda mais a qualidade e a boa procedência dos produtos do açougue do Marquinho. Passando por lá, não deixe de experimentar as linguiças artesanais de rúcula, queijo, azeitona, caipira, a apimentada, viu? E vai ficar em casa hoje à noite com a família? Leve para casa os hambúrgueres de picanha e costela que o açougue do Marquinho tem e que sua família vai adorar, viu? No açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias. Tem aquela famosa costela inteira para você fazer o tradicional churrasco gaúcho de fogo de chão. Tem carne de carneiro, tem o contrafilé Angus, que é de comer rezando. Tem aos domingos o almoço completo da sua família, tá lá no açougue do Marquinho, viu? Frango assado recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese e farofa caseira para completar o almoço de domingo no açougue do Marquinho. Lá no Nossa Senhora das Dores. Você pode ir até lá, na Avenida Antônio D'André, 700, 100 metros para baixo da PAI. Ou então, nem saia do conforto do seu lar. Passe a mão no celular e é só ligar no 3453-5262, 3453-5262 ou pelo WhatsApp 98151-5085, 98151-5085. Falei aqui no colóquio desta segunda-feira, falei do açougue do Marquinho. E nós nem falamos da história de a prefeitura ter dito que zerou a fila de creche, hein, Camargo? Que um assunto que pode... Que é outra coisa também. Será que zerou mesmo? Então, Ivan... De verdade ou foi feito foi uma coletiva uma manobra, assim, um desvio? Uma coletiva que a prefeitura fez na sexta-feira. Complicado, coletiva de sexta-feira à tarde, anunciada às pressas, assim. A prefeitura garante que zerou a fila, mas hoje começa um novo cadastro. Então, portanto... Nova fila vai começar? Não zerou. Vamos aguardar, então, para ver quantas pessoas vão se cadastrar, porque agora abriu o prazo para cadastro. Então, não estava tendo fila nova, porque o cadastro estava fechado. O cadastro foi aberto a partir de hoje, e aí, então, a gente vai saber se zerou ou não. Talvez, o que zerou, Ivan, era aquelas pessoas que estavam aguardando... E elas foram contempladas. Houve um represamento. Né? Não fizeram inscrição durante um tempão. Então não houve tem... um represamento. Exato. É o que eu entendo. É isso aí. Zeraram enquanto represavam. Exato. E agora vão abrir a represa, abrir a comporta. Aí vamos ver o que vai... Aí uma enxurrada. O que vai escorrer aí dessa enxurrada. Tá bom, Um Ivan? abraço, gente. Abraço. Até amanhã. Vocês continuem aqui, claro, na Educadora, porque agora vem aí o Educadora meio-dia. Um abraço. Abraço.